Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Remo, o Paysandu, que ainda buscam reforços para o decorrer da temporada, e até quero falar aqui, sobre algumas especulações envolvendo os times e boas alternativas, na minha opinião, que vêm se destacando no campeonato estadual. É claro, são jogadores que, por exemplo, poderiam chegar para uma Série B, para uma Série C? Sim, só que eu não ficaria surpreso se nenhum desses jogadores aparecesse em algum time da primeira divisão, mas pode ficar tranquilo que não são nomes super renomados ou algo nesse sentido. Inclusive já tem um centroavante, um ponta, melhor dizendo, que foi especulado tanto no Remo quanto no Paysandu em 2023 para a Série C, só que na época ele acabou indo jogar em uma outra equipe da Série B do Brasileiro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, Paysandu, para chegarmos aqui 60 mil inscritos no YouTube. Quando chegarmos, vamos ter um sorteio de uma camisa da DG Store. Quero uma dessa aqui do Schalke, achei legal, uma dessa aqui do Porto, por exemplo, que eu sempre uso. Se inscreve aqui embaixo para a gente chegar, esse é o objetivo. E lembrando, esse aqui é um canal que nós trazemos notícias apenas dos times fora do eixo. Então, Vitória, Remo, Paysandu, Sport, vários times espalhados pelo país. Se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. Então vamos aí pro vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro que eu quero falar com vocês é sobre um jogador que já teve na mira dos dois times, que é o Julimar. Ele que é um atacante aí que pode jogar tanto como, por exemplo, um ponta direita, quanto também mais centralizado, e já foi especulado, por exemplo, no ano passado na equipe, no Remo, no Paysandu. Então assim, eu acho que é um jogador que poderia sim ser uma alternativa bem interessante. Na época teve essa especulação, ele acabou se acertando com o Mirassol para a disputa, por exemplo, da Série B do Campeonato Brasileiro, então acabou que não pôde chegar em Belém. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com o Atlético Paranaense. Está mostrando que está sem equipe, mas isso aqui não é verdade. Tem contrato com o Furacão até o final de 2025. E nessa temporada começou a jogar com um pouco mais de frequência e demonstrou que é sim um bom jogador. Não é à toa que ele já somou aqui então 12 jogos na atual temporada, 2 gols marcados e uma assistência. Isso mesmo assim sendo reserva, Não é à toa que na atual edição do Campeonato Estadual, 13 partidas, foram metade delas como reserva e basicamente metade como titular. Ano passado foi emprestado ao Mirassol, por ele ter ficado um bom tempo por lá, teve um papel mais ou menos, 19 jogos e um gol, uma passagem mediana, mas foi importante para ele ter um pouco mais de ritmo de jogo, 3 jogos no estadual, depois foi disputar a Série B pelo Mirassol. Anteriormente a isso, ele começa a jogar na base do Criciúma, chega no Furacão em 2020, naquela época já teve os primeiros jogos no profissional, 3 partidas em 2020, 6 partidas em 2021, 2022, 12 jogos, 2 gols e 2 assistências, e mesmo assim não teve continuidade na equipe. Então o Atlético Paranaense faz muito isso, o jogador começa bem no estadual, mas mesmo assim começa ali o brasileiro e ele é emprestado para uma equipe. Então eu vejo que ele pode ser uma boa alternativa para o Remo e para o Paysandu. Para o Paysandu seria mais fácil por estar na Série B, a mesma competição que ele jogou no ano passado. Para o Remo, a não ser que apresente uma boa proposta, uma opção de compra, por exemplo, daqui a um ano, até porque tem uma condição boa, apesar de estar na Série C, um dos times com a melhor condição financeira da terceira divisão. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele, lá pelo SofaScore. Dá para ver que ele jogou mais como um ponta direita, mas pode jogar como um ponta esquerda também. Nota média muito boa no Campeonato Paranaense, 7.8 até aqui. Dos 13 jogos disputados, foram 2 gols marcados e 2 assistências. O SofaScore fala que foi 2 assistências, o Gol fala que foi uma, mas de qualquer forma vive uma fase bem legal. Se eu fosse a equipe do Remo, do Paysandu, iria atrás do jogador, certamente com muito potencial. Bom, mais um aqui que foi especulado no Paysandu, que eu acho que pode ser uma alternativa boa para os dois, é em relação ao Christopher, meio campista que pertence ao Boa Vista do Rio de Janeiro, 25 anos, meia central, que faz uma temporada simplesmente sensacional, Foram 14 jogos até aqui, 3 gols e 7 assistências, desempenho bem interessante, e vale ressaltar que ele tem contrato com Boa Vista até o final do Carioca, Já era de esperar que ele iria jogar a Série B ou a Série A com alguma outra equipe. Ele jogou a Série C durante muito tempo pelo São José, basicamente 2020 a 2022, sempre com médias muito boas, ali de 5 gols, 3 assistências por ano, mesmo sendo um meio campista central, um camisa 8, e na temporada passada já tinha sido uma peça importante do acesso do Criciúma para a Série A. 32 jogos no ano, 1 gol e 1 assistência, e agora tem sido especulado no Paysandu. Acho que seria uma boa para os dois. Se o Remo quiser tentar atravessar essa negociação também, acho que seria uma boa opção, ainda mais por ser um meio campista central, não ocuparia uma vaga como meia de criação e nem como volante, Então acho que poderia ser um nome sim para ficar de olho, jogador que além do Paysandu também foi especulado em outros times da Série B, é um jogador que até se fosse parar, por exemplo, na Série A, eu não ficaria surpreso, porque tem futebol para isso e com certeza os times da Série A, por exemplo, tem alguns times que ainda estão se reestruturando, precisariam de jogadores
para esse setor, então eu ficarei de olho. Até, por exemplo, o Carlinhos foi um artilheiro do Campeonato Carioca, né, do Nova Iguaçu, e foi pro Flamengo. Então, pô, por que o cara que tá jogando Boa Vista não poderia ir pro Atlético Paranaense, pro Grêmio e tal? Então, eu acho que isso aí é bastante relevante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Se você gosta dessa opção, se não gosta, tô curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, tem uma opção muito interessante, seja para zagueiro ou para lateral direito, né? Ele pode jogar as duas, que é o Emerson Santos, um dos destaques nessa posição. Pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista, foram 12 jogos disputados, jogador então que pode jogar nessas duas funções, zagueiro ou lateral direito, que eu acho que tanto o Remo quanto o Paysandu, né, serão muito bem-vindos nesse momento. Ele que é o camisa 5 aí da equipe, a Inter de Limeira tem contrato com ele, inclusive, só até o dia 14 de abril, porque justamente, né, já era de se esperar dele deixar o clube e buscar uma nova equipe para o Campeonato Brasileiro, já que a Inter de Limeira, se eu não estiver enganado agora, só vai disputar a Série D e a Copa Paulista, né, é isso. Ano passado participou do acesso do Atlético Goianiense para a Série A, 26 partidas, mas foi muito mais reserva do que titular. Foi um jogador ali como um complemento de elenco, entrava no segundo tempo, porque ele podia fazer as duas, né? Lateral direito ou como zagueiro. Jogador também que já passou pelo Botafogo, jogou aí mais de 60 jogos pelo Botafogo, entre 2014 e 2017. Foi para o Palmeiras, 2 jogos pelo Palmeiras, aquele mesmo, Emerson Santos. Jogou também no Internacional, ali um pouco mais de 20 jogos no Inter. Voltou para o Palmeiras em 2020, 21 partidas. E aí foi para o Kashima Reysol do Japão, 10 jogos e um pouco mais de um ano por lá. E aí então vive uma fase ok, né, nesse ano, fez um bom Campeonato Paulista. Eu ficaria de olho pro jogador, na minha opinião, de nível de Série A, que assim, poderia ser contratado por não estar vivendo, nossa, aquela fase sensacional, mas sinceramente gosto muito, ele faz essas duas funções muito bem e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Você acha que é uma boa opção? Você acha que não é? Qual posição, por exemplo, o seu time precisa, né? Eu torço pro Remo, acho que o time precisa de um ponta esquerda. Eu torço pro Paysandu, acho que o time precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo e um meia. Então vamos lá, quero começar falando que o primeiro deles, que é em relação ao meio campista Zé Ricardo. Ele que tem 28 anos de idade, é um volante, né? Que tem aí então passagens pelo América Mineiro e fez uma boa campanha no Campeonato Paulista pela Portuguesa até aqui. Eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Lembrando que ele tem contrato até o final agora desse campeonato estadual. A tendência é que ele vá para uma nova equipe. 10 partidas disputadas então pela Portuguesa, passou então por outros clubes, principalmente no América Mineiro, que é o clube no qual ele é revelado, fez boas temporadas como em 2019, 44 jogos, 2020 também 47 partidas e 3 assistências, e aí ficou de 2021 e 2022 sendo um reserva imediato na posição de meio campista lá no América. Jogou no Ceará no ano passado, não foi bem. O Ceará no passado também tentou várias contratações que não deu certo. Um exemplo claro foi o Nicolas, que hoje está no Paysandu e foi para lá, não conseguiu jogar. E aí então foi para a Portuguesa nesse ano, fazendo uma boa competição. Caso o Remo, o Paysandu tenha interesse em um jogador, eu acho que poderia ser um ótimo complemento de elenco para um cara chegar e ser titular. Eu vou deixar aqui também para vocês os números dele lá no SofaScore, nessa atual edição do Campeonato Paulista, né? Como que ele foi? 28 anos de idade, então, né? 1,76 m. Dá pra ver aqui que a nota média dele foi até que razoável lá no SofaScore, 6,86, atuando como volante, tanto central quanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Isso é interessante, que ele pode ter um papel ali mais livre, né? Para ele fazer essas movimentações, tanto de desarmes quanto de criação de jogadas, e também para ele jogar com uma função, né? Vai ter um volante, ele é destro, mas tem 2 volantes destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ou por exemplo, ele vai ser o volante destro do time e tem um outro canhoto, ele pode jogar por esse lado direito, bem versátil aí também nessa questão. Destaques para os jogos dele contra o Água Santa e também contra a equipe do Novo Horizontino. 10 partidas, 8 na condição de titular e 2 saindo do campo. Destaque também em relação a ações com bola, né, para o jogo, e também teve aí 6 desarmes no torneio. É um jogador que ajudou tanto na criação, na parte ofensiva e defensiva no decorrer dessa temporada. E você, o que acha desse atleta? Um bom jogador, não é? Estou curioso, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para ser reserva, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos também vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!